Um experimento científico investigou 120 estudantes universitários. E o propósito era analisar um estudo com mais explicação, de modo que colocasse eles incluído dentro daquela informação, quanto que isso potencializaria a memória deles. E o nome que deram foi elaboração interrogativa. Explico. Vou explicar dando alguns exemplos, que daí fica mais fácil para a gente elaborar melhor e como é que você vai adequar nos seus estudos, tá? Principalmente vocês que reclamam para mim em relação a dificuldades de retenção de conteúdo e de atenção. Então presta bastante atenção, porque isso aqui vai te ajudar bastante, tá? Apesar de eu trazer essa investigação de 120 alunos, depois, após isso, houve várias e várias outras também, que foram trazendo outros nomes, mas você vai perceber que é praticamente uma coisa ou outra que foi costurando, que foi trazendo outro nome, mas é bom vocês saberem de onde que saiu isso daqui, e nós vamos adequar juntos, tá bom? Então, eles colocaram 24 frases. Então, vou dar um exemplo dessas 24 frases. Não foram essas, mas eu só estou colocando para vocês. A mulher pegou a criança. Frase 1. 2. O menino destruiu os cadernos. Primeira coisa, foi recebido esse bloquinho. Segundo bloquinho, de novo. A mulher pegou a criança porque chorava. Percebe que esse porque chorava vem explicando por que a mulher pegou a criança. O menino destruiu o caderno porque não queria estudar. Tá vendo que essa partezinha aqui vem explicando o primeiro contexto. Então, o segundo bloco de gente, de universitário, receberam isso. Aí o terceiro vinha fazendo perguntas. Assim, para eles. Quem pegou a criança? O que o menino destruiu? Ou seja, agora vamos voltar aqui. Esses aqui que pegaram só um pedaço da informação e os outros que já pegaram tudo que bastava ler para compreender, e o terceiro bloco que pegou nesse ponto aqui, que é o segundo bloco, a mulher pegou a criança porque chorava, o menino destruiu os cadernos porque não queria estudar. Quando se fazia essas perguntas, ensinava o conteúdo, fazia a pergunta. Vamos lá, tô lá explicando, vamos colocar numa prática. Tô aqui explicando para vocês sobre biologia. Estou aqui explicando para vocês sobre história. Estou aqui explicando para vocês sobre princípios da administração pública. Então tá lá explicando a teoria. Quando e elaborava perguntas para fazer para vocês, ou pedia, sabe quando a gente tá fazendo o nosso curso, depois a gente faz questões? É um pouquinho mais diferente. Antes de fazer isso, você tá ali, vamos supor, estudando a teoria, aí você mesmo separa as perguntas, já falamos sobre isso, você tá identificando. Separa as perguntas, evoca, responde, depois você vem e faz as questões, só para você entender como que você iria colocar na prática. O que eles perceberam, e é lógico que é importante dizer isso para vocês, que quem não dominava o conteúdo, usando essa estratégia, teve um aumento de 12% de melhora na retenção do conteúdo. Quem já dominava o conteúdo, ou já tinha um bom conhecimento de conteúdo, exemplo, já estudei bastante teoria em português, passei a primeira vez e fiz questões, né? Então, o seu problema não é não ter estudado português, é não ter estado ativo, entendido um pouco melhor. Então, como que você poderia aplicar aqui? Não saberia como dominar, mas o professor talvez soubesse quando ele está elaborando ali, ou você mesmo. Vamos supor, por que essa conjunção é interrogativa? Por que aqui nessa frase precisa ter um ponto e vírgula? Algo assim, entende? Antes de você passar para as questões, ou passar para as questões e depois separar ali algumas perguntas para quando você revisar, você dar uma olhada ali naquelas regras, buscar na tua memória e tentar fazer essas questões. Não é bem assim, tá? O que eu quero dizer para vocês, mas aqui só para você adequar para não ficar perdido. Depois que eles perceberam que quem dominava o conteúdo tinha um aumento de 24% a mais. O que não dá para fazer em relação a essas pesquisas e que ficou uma incógnita para quem pegou isso como base e organizar os estudos é que é um processo que foi feito para quem conseguia ter uma associação, ter uma pré-informação.
Já não deu para saber se usando essas perguntas tem um percentual um pouco mais exato de quanto teria aumentado o processo de retenção. Tá, Kátia? E como é que eu posso fazer isso? Então, vamos colocar aqui na prática, colocando como se fosse uma interrogação mesmo. Sabe quando vocês fazem aquela ideia de flashcard? É mais ou menos isso. Então você estudou, fez as suas questões, aí você começa a separar as perguntas. Quando você vai revisar, você não faz as perguntas ali e depois você não tem que responder e verificar se você acertou. Claro que no decorrer dos anos foram feitas adaptações. Então, quando você vê contexto sobre a elaboração interrogativa ou interrogação elaborativa, que é a mesma coisa, e na aplicação do conteúdo, então você começa a perceber que você só vai ser capaz de responder aquilo com a pré-informação. Se você não domina a informação, fazendo essas perguntas e resposta, você já vai ter um aumento muito bom da retenção do conteúdo. Mas a partir do momento que você consegue fazer mais revisões, gradativamente essa retenção vai aumentando. Então, mais ou menos assim, de 12% a 24%. Conforme você vai se organizando, vai chegar um ponto que você vai ter todas as perguntas e vai conseguir evocar sozinho o conteúdo. E aonde é que eu posso colocar isso, Kátia? Vamos supor que você estudou um conteúdo novo, quando você faz questões de matemática e depois você só separa um monte de perguntas sobre isso e você tem que responder buscando o conteúdo na tua cabeça. Vamos supor que alguém faz pergunta e você responde, tipo chamado oral, né? Alguém faz pergunta e você responde. Ou quando alguém pede para você explicar. Então vamos supor, pergunta assim para você: por que em administração pública princípios, sei lá, motivação? O que motiva? Aí você tem que dar um exemplo. Não só falar aquilo que você decorou, mas como se você estivesse dando uma aula, dominasse mesmo aquilo. Talvez nas primeiras vezes você não vai conseguir, mas com bastante treino você vai perceber que cada vez mais você vai conseguir elaborar com muito mais segurança aquilo que se conhece. Quer ver aonde que daria para você adaptar? Por exemplo, improbidade ou licitações. Enfim, ou uma lei semelhante a essa. Que você colocasse assim: antes de você memorizar os incisos, por que é dispensa? E de dispensa, o que eu percebi nesses incisos que vinha em relação ao porquê que é dispensa? Você fica colocando os detalhes. O porquê é dispensável, e eu li o que está dispensável aqui, qual a conclusão que eu cheguei? Que se caísse o inciso, eu mataria a questão, porque eu compreendi o motivo que ela tem que ser dispensável. Obviamente que isso não vai ser o suficiente, mas quanto mais você for compreendendo, sentindo, estando inserido e associando e preparando os flashcards ou umas folhinhas sulfite que você vai colocando, e você vai colocando as suas perguntinhas, ou simplesmente algumas palavras-chave que você identifica, que depois você busque a informação e responda. Conforme você for avançando, você vai adquirindo e retendo e memorizando por muito mais tempo o conteúdo na tua memória. Então, quando eu fui pesquisar e ler sobre esse conceito aqui, essa pesquisa, o que eu avaliei quando eu fui olhar todos os outros métodos de estudos que eu já conhecia ou você já conhece? Evocar conteúdo, explicar conteúdo, o que é estudativo, o que é estudar através de questões. Tem algumas diferenças, porque quando você pega a questão, estuda e fica ali lendo o comentário, não está dentro desse conceito. Você consegue inserir esse conceito aqui, que acaba trazendo realmente evidências científicas em percentuais, quando você coloca pequenas perguntinhas. Então você tem que ter a ideia que vai ser sempre aquela ideia de flashcard. Ou, no caso para um professor que esteja vendo esse vídeo aqui, quando ele está dando aula e ele questiona os alunos e pede para responder: fulano de tal, por que foi feito todo esse procedimento na parte de processual penal? Me explica por que na introdução tem que ser desse modo. Vai inserindo o aluno. Se o aluno tem dificuldade para responder, aí o professor pergunta:
Se você não está conseguindo responder, o que é que você não entendeu? Claro que vai ter alguns engraçadinhos, não entendi nada. O professor novamente pergunta. Não, você entendeu. Fala o que você entendeu ou o que você não entendeu. Não tem problema, mas eu preciso que você me responda. Ou o professor chegar e já avisar a sala de aula de que, após ensinar a teoria, vai usar esse tipo de elaboração interrogativa. E o porquê avisar antes é importante? Já faz com que os alunos prestem mais atenção naquilo que está sendo ensinado, porque sabe que após isso, o professor vai fazer perguntas sobre o conteúdo. Isso faz com que o aluno, tendo transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, quem tem dificuldade de prestar atenção, que é muito disperso, já prepara um gatilho de atenção. Desse modo, pode estar orientando o aluno, ou você mesmo pode adaptar enquanto você estuda, já colocando ali uns questionamentos. Ou quando você estudou as aulas de um professor, que você grifou e colocou palavrinhas-chave, tente depois, ao chegar em casa ou após estudar, verificar aonde no contexto total você consegue colocar as suas perguntas para depois responder. Mas também foi verificado que quem conseguia elaborar mais perguntas era quem já estava dominando melhor o conteúdo. Então tá tudo bem se no começo você não conseguir elaborar diversas perguntas, ou tudo bem se no começo você não conseguir responder e explicar para você. Conforme você for insistindo um pouco mais em determinadas técnicas, em técnicas que eu já tenho ensinado aqui de modo ativo e também para assinantes, tem lá na plataforma com um valorzinho bem baixinho e uma coisa agrega a outra, você vai perceber que cada vez mais você vai conseguir inserir esse estudo que podemos chamá-lo também de estudo ativo, tá bom? Expliquei de uma forma bem para leigos, bem simplificado, obviamente que algumas coisas pode ficar um pouco em dúvida para vocês. Kátia, só vou complementar uma coisa aqui. Kátia, e eu que estou estudando uma matéria que eu nunca estudei. Então, você vai estudá-la, vai fazer as suas anotações. Antes, você vai ver aqui os vídeos que eu coloco na parte da playlist sobre aprendizagem. Vai entender como fazer anotações, vai entender como ver as videoaulas, vai usar essa estrutura que eu dou para você. Se você for assinante, vai lá adequar tudo que você aprender na plataforma de assinantes relacionado à aprendizagem e a contextos emocionais. Tem ferramentas lá também. Quando você está construindo, porque você não tem essa arborização e talvez você não consiga buscar aquilo que se tem para associar, você vai precisar estar ali compreendendo o conteúdo, às vezes fazer os seus resuminhos, fazer questões, e cada vez que você for voltando, você vai retendo cada vez mais o conteúdo e vai perceber que nessas voltas ou retomada de conteúdo, você vai conseguir enxergar cada vez mais como elaborar essas perguntas, tá bom? Então, o mais importante é você respeitar o seu processo, compreender aonde que se insere esses processos, para que depois não fique se julgando ou achando que você não é capaz. Todos nós somos capazes de aprender. Todos nós somos capazes de desenvolver a atenção focada. Todos nós somos capazes de conquistar aquilo que queremos, desde que a gente entenda como funcionamos e como de fato aprendemos, respeitando a sua individualidade, tá bom? Beijão, abraço forte de ursa.